Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast que tem história para contar. E esse episódio está sendo patrocinado pela Quartzolite Sangoban. Afinal, Quartzolite, você sabe que é de confiança. E o nosso convidado de hoje é um cantor conhecido nacionalmente pela sua participação no programa The Voice Brasil. Tá curioso? Então roda a vinheta e vem comigo. Bem-vindo a Quem Pode Pode. Prazer te receber e te conhecer. Muito obrigado. A honra é toda minha. Tô aqui nervoso porque é o primeiro podcast da minha Para vida. de palhaçada que você estava no The Voice, na frente daquele pessoal Na frente das câmeras todas, né? Ficar Não, nervoso mas assim não, muito né? obrigado pelo convite, tá? Uma honra estar aqui com você, conhecendo esse programa incrível. É isso aí, vamos lá, que tem muita história para Ai, contar. que beleza, eu adoro. Zac, me conta primeiro assim sobre quem é você, quem é o Zac, porque as pessoas conhecem o Zac que foi no The Voice, Exato. né? Mas do Zac existe uma história. Me Sim, conta. sim. Então, o meu nome mesmo é Ezequias Damasceno da Silva, mas eu fui meio que adotado, né, como Zac, né? Eu tinha uma namorada que a família dela, eles são americanos, e aí eles, vamos ver um apelido pra você? Aí eles me deram um apelido de Zac. Aí ficou, porque na época, quando eu fui no The Voice, eles perguntaram, você tem algum nome artístico e tudo mais? Eu falei assim, olha, geralmente a minha ex-namorada me chamava de Zac, então acho que poderia ser. Eles gostaram pra caramba. Melhor que Ezequias, nome Porque artístico. porque um nome tem que ser um nome que pegue, né? Eles falam muito um marketing, né? Então, a minha família, os meus pais, né, vieram de Espírito Santo. Na verdade, Bom Jesus do Itapapuana, né, no Rio mesmo, só que é divisa ali de Espírito Santo. E aí eles vieram pra cá e eu sou nascido e criado aqui em Araruama. Onde? Centro? Então, quando eles chegaram aqui, né, no Rio, foi em Itatiquara. E aí depois de Itatiquara a gente meio que migrou aqui pro centro da cidade. Então você é raiz, é Minhoca Araruama da mesmo. terra. E como é que a música entra na sua vida? Então, cara, os meus pais, a minha mãe, infelizmente, é falecida há 9 anos, mas o meu pai é vivo, graças a Deus, e a minha família é uma família de músico, entendeu? Todo mundo é Como assim? músico. O que que acontece? Meu pai e minha mãe cantava, né? Ela tocava violão, arranhava pra gente, tocava pra gente, Em casa? em casa. Aham. E meu pai também sempre tocava, né? Só que não era uma coisa profissional, então a gente cresceu nesse ambiente, né, de música, os meus pais cristãos, né, da igreja evangélica. Então a gente, eu e mais 5, né? Eu Nossa. sou o mais novo dos homens, tenho uma mais nova, uma irmã mais nova e o resto tudo mais velho. Então assim, a gente meio que foi sendo musicalizado, eu, na verdade, né, fui sendo musicalizado involuntariamente dentro da minha própria casa. Aí eu comecei a gostar de música, né? Porque É que é você vai impossível, né? conviver, É você vai impossível. convivendo. Aí hoje, na verdade, a minha mãe falou que ela me perguntou quando eu era criança ainda, o que que você quer ser quando você crescer? Aí eu falei que eu queria ser cantor e eu nem me lembrava disso. Eu nem me lembrava. E aí, assim, você vê, né, o quanto é até importante a gente ouvir e perguntar sempre para as crianças o que elas querem, né, para provocar esse sentimento de dela pensar, o que que eu quero ser quando eu crescer? Foi muito bacana. Mas tem mais alguém que cante profissional da família? Então, profissional só eu, mas tem 2 irmãs que cantam pra caramba, Marisete e o Érica, elas têm uma voz surreal. E o meu irmão mais velho, ele canta também, só que o forte dele é mais violão, teclado, Instrumento. instrumento, né? E que mais, gente? Violão, teclado e guitarra. E ele é um ótimo professor também. Aí o outro toca contrabaixo, aí o outro toca É uma bateria. banda, né? A gente tinha uma banda completa. Eu falei, gente, se eu fosse o irmão mais velho, eu ia criar uma banda, igual a família Lima lá. É. Eu ia criar uma banda em casa. Mas as irmãs que cantam divinamente bem não cantam profissional? Elas não cantam Canta o quê na profissionalmente. igreja? Canta só na igreja. E eu falo assim, cara, vai lá, canta. Começa se inscrevam também no The Voice, né? E vai participar de concurso, porque Lu, elas cantam demais. Ela tem uma voz maravilhosa.
Sério? E Só que, tipo assim, não. aguçou pra esse lado. Eu não sei se é medo, não sei se gosta de ter a sensação que você vai estar em algum local de destaque, entendeu? Eu também não sei a relação da igreja, né? Que a igreja também, às vezes, Te te prende um prende pouco? um pouquinho, entendeu? Você hoje é da tua igreja? Então, hoje, eu sou cristão, mas eu não me vejo mais dentro de uma doutrina. Entendi. Porque o que que acontece? Ao longo da minha vida, né, nesse período, porque eu nasci na igreja. O lar já era Eu evangélico, nasci né? na igreja, então assim, a gente respirava essa a religião, né? E hoje eu vejo que a religião dentro de uma doutrina que te... Isso é a minha visão, tá, gente? Eu vejo que a doutrina, muitas das vezes, ela pode te engessar. Te Entendeu? prender, Ela pode assim? te prender. Deus, ele te liberta. Liberta para quê? Para você ter maturidade do que você pode fazer e o que você não pode. Porque tem Discernimento. discernimento, porque tem um texto na palavra que fala o seguinte: eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então, se eu sei que eu vou fazer algo que vai te prejudicar, eu não vou fazer, Ponto. né? E Tá. vice-versa. Então, eu acredito que o ser humano, partindo desse princípio, né? Para tudo na vida, ele estando dentro da igreja ou estando em qualquer religião, né? Eu acho que funciona muito bem. Então, assim, hoje, sempre quando eu tenho vontade de ir na igreja, eu vou ali na Lagoinha, que é em Cabo Frio, assisto louvor, então é bem Se bacana. encontra ali Me e tá tudo encontro. certo. Mas eu cresci na igreja, né? Tive aptidão por cantar também na igreja. Eu lembro que quando eu era criança eu participava muito sabe, porque em igreja evangélica tem muito coral, né? Uhum. Coral de criança, aí tem o coral dos adolescentes, aí depois vem o coral dos jovens, aí depois vem o coral da terceira idade, até a pessoa morrer. Até a pessoa morrer tem coral. E você sempre vivendo isso, E né? sempre vivendo isso, sempre respirando, né? Música, então, assim. E aí depois eu participei, depois de um período que eu estava morando em Tatiquara, porque se eu não me engano, eu morei em Tatiquara, foi até os meus. Eu acho que foi no ano 2000 ou 2001. Eu tinha 15 anos mais ou menos. Aí com 15 anos eu vim para o centro da cidade, né? Aí eu passei a frequentar uma igreja ali no Jardim São Paulo. E aí de lá eu participei aí migrei para uma outra igreja que eu achava que tinha uma visão mais contemporânea, né? Aham. Porque jovem, cara, é aquilo. Naquela transição, adolescência, juventude, você quer, tipo assim, viver O novo. o novo, você quer Verdade. experimentar coisas novas e tudo mais. Então eu tava nessa vibe. Aí eu tenho eu tinha, né, um amigo que ele me convidou para ir numa igreja e que era muito diferente e tudo mais. E aí eu cheguei nessa igreja, gostei, porque era uma parada bem diferente da minha Você tá acostumado, realidade, sim. né, que eu estava acostumado. E aí fiquei nessa igreja, foi, uns 12 anos, uns 12 anos. E foi, assim, um local onde eu tive um crescimento, sabe, muito grande, Pessoal. pessoal, né, profissional. Por quê? Porque, assim, onde eu tive oportunidade, né, de crescer profissionalmente cantando, entendeu? A igreja era maior, digamos A, assim. a igreja era maior, a igreja tinha eventos maiores, né? Ou seja, eu já cantei para um público de 15 mil pessoas. Da igreja? Da igreja. Já cantei Que no legal. Maracanãzinho, já cantei no HSBC, Isso entendeu? tudo pela igreja Isso ainda. tudo pela igreja. Então, assim, eu tenho uma gratidão muito grande. Assim, porque, cara, aonde tem pessoas, a gente tem sempre coisas boas e coisas ruins. Isso é Verdade. normal. Independente do lugar, sim. Independente do lugar. Então, nesse local eu tive grandes desafios na minha vida, mas também eu tive grandes conquistas, né? Então, eu Valeu a vejo pena. que valeu a pena. Na verdade, eu acho que tudo o que a gente passa na nossa vida, né, que vai nos marcar, sempre a gente sempre pode tirar algum tipo de aprendizado. Tudo tem um Então, lado para bom. Eu mim, falo que tudo tem um lado bom. tudo tem um lado bom. Então, assim, foi muito bacana, né, esse período, mas passou, né? Hoje eu tô vivendo coisas novas, estou cada dia mais feliz, sabe, com o que eu tô Conquistando. conquistando, então tem sido bem legal. E como é que entra o The Voice na sua vida? Hum, E muda tudo.
The Ou não Voice muda? mudou. Ah. Cara, na época, quando eu fui pro The Voice, eu não queria ir pro The Voice. Eu nunca eu não me preparei para ir pro The Voice. Eu lembro que na época, quando eu conheci, né, as pessoas, os amigos lá, que estavam no programa. Mas como é que você chegou até lá? Então, como que foi? Eu, no ano de 2017, eu juntei dinheiro o ano inteiro para ir para os Estados Unidos. Pra quê? Pra Para estudar, pra morar, passear, pra viver, pra tentar a vida para lá. tentar a vida Como lá. você? Aham, as Porque pessoas eu tenho, tentam. porque a minha ex-namorada, é, ela é americana e tudo mais. Eu acho que na época eu tinha até terminado já tinha terminado há um tempão. Mas o meu cunhado, meu ex-cunhado, ele tava lá e ele falou: Zac, se você vier para cá, eu consigo trabalho para você, você tem casa. E aqui tava ruim o negócio pra você. Não é que estava ruim, é porque, tipo assim, eu tava querendo viver algo Novo. novo, Assim, entendeu? você queria meio que sair da gaiola. O negócio Queria sair da você tava gaiola, se queria do sair da preço, minha caixinha ali, do conforto, entendi. queria voar. E aí, assim, eu Em juntei, 2017, 2017, aí juntei dinheiro o ano todo, né? com Aí aquele fui lá objetivo. com aquele objetivo. Aí eu fui para tirar o meu visto, só que é porque o que que acontece? Quando você vai tirar o visto, eu contratei uma pessoa para me ajudar, né? Eu esqueci até o nome agora. Esqueci. Uma assessoria? Uma assessoria, né, para me ajudar. Assessoria E consular. aí ele foi e falou assim, ó, faz isso, isso, isso. E Uhum. quando chegou lá, você fica nervoso. Ah. Eu devo ter falado alguma coisa que não era para eu Ou falar. foi mal interpretado. Porque eles são assim. Exato. Aí meu visto foi negado. Então ali eu fiquei muito mal, porque eu queria, né? Primeiro que, pra quem não sabe, o visto é negado na frente de todo mundo. De todo mundo, Já é um... é um baque, porque já é ruim pra você. caramba. Eu já tava com coisas engatilhadas pra mim lá. E a cabeça já tava lá. A cabeça já tava lá. Então, aí você imagina. Nossa. E aí, assim, eu dava aula, até, na verdade, eu continuo dando aula, mas eu dava aula com muito mais intensidade numa escola de música aqui em Araruama. E aí, o que que acontece? Eu tenho uma aluna que hoje ela tá morando na Itália e ela falou assim, Zac, por que que você não se inscreve no The Voice? Aí, tipo assim, num dia super aleatório, eu dando aula pra ela, e aí sempre quando eu dava aula pra ela, no final, né, eu pedia pra ela cantar, e aí ela pedia pra eu cantar também. Ela falou, canta pra mim, por favor. Aí eu cantava, aí teve um dia que ela falou assim, Zac, pelo amor de Deus, se inscreva no The Voice. Se inscreva no The Voice, se Você é inscreva no super The Voice. desmotivado. Eu super desmotivado, porque, tipo assim, na minha cabeça, as pessoas que participam do The Voice são pessoas, uau, aqueles cantores megas e tal, não sei o quê. E aí eu falei, não vou me inscrever não, porque se eu me inscrever, vai ser um sacrifício à toa. E vai ser outra pancada. Você já não Vai ser outra conseguiu uma coisa que eu pancada, queria exato. muito. Se eu criar uma Aí, esperança, uma expectativa, eu vou levar porque a outra. gente fica assim, né? É. Aí eu fui, aí ela falou assim, ó, o não você já tem. Agora, você não sabe se você vai ter o sim, se você tiver o sim. Aí eu peguei, tava um dia, nesse período também eu dava aula lá no Rio, numa escola de música lá no Rio. Aí, sabe aquele dia que você não tá bem? Uhum. E que você precisa. Geralmente, no dia que a gente não tá bem, a gente sempre tenta fazer alguma coisa que a gente gosta ou descontar em alguma coisa, né? Certo. E eu desconto na música. Tava numa bad e tal, aí fui alguns minutos antes da minha aluna chegar, Lá no primeira Rio. aluna chegar, isso, de manhã. Aí eu peguei e comecei a aquecer minha voz e comecei a cantar uma música. Aí Lembra qual era? Lembro. E nessas horas meu sorriso é passageiro, e é aí que eu percebo. Matheus Cauã. Aí eu fui cantar essa música e gravei. E no que eu gravei, eu postei no meu WhatsApp, né, no status do WhatsApp. E aí postei também no Facebook, postei no Instagram e todo mundo falando, nossa, de que... Porque essa música tinha Isso sido... é 2018. Não, 2017 ainda. Ainda? Ainda. Ah, tá. Aí ela tava recém-lançada e todo mundo perguntando de quem era e tudo mais. Aí eu falei, essa música é do Matheus Cauã. Nossa, eu achei que essa música fosse tua. Por que você não manda essa música pro The Voice? Manda essa música, cara, eles vão gostar muito. Aí, assim, foram várias pessoas falando. Naquele dia que tava ruim. A mesma coisa e, tipo assim, ficou muito bom e eu fiquei emocionado, né? Aí que eu fui O entender. universo conspirando. Exato. Aí eu fui e falei assim, cara, sabe de uma coisa? Eu vou me inscrever então. Aí fui lá, peguei, fiz o vídeo,
Na verdade, o vídeo cantando eu já tinha, né? Porque foi essa gravação que eu postei no status do WhatsApp. Eu precisava de um vídeo meio que falando, né? Porque quando você Se vai apresentando. se apresentando, Certo. quando você vai fazer a sua inscrição no The Voice, são 5 minutos de vídeo. Aí você tem que falar, né, quem é você e tudo De mais, onde, de né? onde, o que você gosta de fazer, enfim, como que é a sua família, a sua raiz, né, de música, a sua relação com a música. E aí eu falei tudo e gravei uns 300 vídeos. Esse tá ruim, não. Esse tá ruim, não. É horrível, cara, é horrível porque nunca fica bom. E músico é assim. Eu não sei se o resto do pessoal mas se um S ficar ruim, você volta tudo de novo. Se você piscar o olho na hora que não era pra piscar, é muito ruim. E aí, o que acontece? Eu gostei, né, de um vídeo lá, peguei, fiz a minha inscrição e esqueci. Esqueci. Na verdade, foi em outubro ou novembro de 2017. Aí eu falei assim, bom, se eles me chamarem, eles vão me chamar ou janeiro ou fevereiro. Certo. Entendeu? Tipo assim, um tempo, né, pra Lógico. ouvir e tudo mais. Aí, nesse período, eu Mas tava você não tava incrédulo. Tava incrédulo, não tava... Esperando. Fiz e tá bom. Gente, eu já me inscrevi, tá? Pronto. Tipo assim, fiz a minha parte. Vocês estão pedindo, já fiz. Aí eu peguei e esqueci, né? E comentei com uma outra aluna minha, e ela falou assim, Isaac, ó, eu fiquei sabendo que quando você posta os vídeos nas redes sociais, você é desclassificado. Aí, quando ela falou... Porque, tipo assim, eu tinha postado só o vídeo cantando, entendeu? Aí, só que foi antes da inscrição. E foi antes. Tipo assim, não foi o vídeo de eu falando, não sei o quê, vou participar do The Voice. Então, eu imaginei isso, né? Eu acredito que ela até tenha pensado que eu fiz isso. Só que, na verdade, foi só cantando. Aí, na minha cabeça, eu falei, bom, acabou, já era. Eu esqueci. Aí esqueci, falei, vou... Aí entrou 2018, aí eu falei, vou voltar a juntar dinheiro pra tentar o vídeo de novo. Tentar o vídeo de novo. Aí eu peguei e continuei juntando dinheiro. Só quando e nesse período, foi no início de janeiro, eu me mudei pra morar no Rio. Tava dando aula lá? Tava dando aula lá e tal, e eu queria muito crescer na vida e tal. Você queria mudar? Queria mudar. Tinha necessidade de mudar. Tá vendo como que... Hoje, né, eu vejo que eu queria avançar. E chega uma hora, cara, na sua vida que se você não fizer... Acabou. Tipo assim, acabou, você não se sente realizado. E fica estagnado ali. Fica estagnado, aí a pessoa fica triste, pode entrar numa depressão, enfim. E aí eu... Fui buscar um novo. Fui buscar um novo, aí morei no Rio durante um tempo. Só que quando foi em maio, se eu não me engano, acho que foi dia 15 de maio. Ou seja, já passou janeiro, já passou fevereiro, realmente não fui e tá resolvido. Exato, cara. Já achei que eu não ia mesmo, tá vendo? Exatamente. O que eu achei. Exatamente. Aí eu fui, teve um dia, eu tava com um telefone, tadinho, velhinho, que ele tava... Na verdade, o meu telefone tinha dado problema, aí eu tava com outro celular improvisado, só pra me salvar. Só que esse celular, tipo assim, ele era muito louco, cara. Ele tinha vida própria. Ele tinha vida própria. Ele tava 100% carregado e do nada ele caía pra 50% de bateria. Aí daqui a pouco ele caía pra 20%. Tipo assim, menos de 5 minutos. Aí do nada ele caía pra 10% e aí zerava. Aí o que acontece? Numa sexta-feira, à noite, tipo umas 8h30, quase 9 horas da noite. Aí eu tava passando. Maio. Isso, em maio. Em maio de 2018. Tinha acabado de dar aula. Aí eu tava indo pra casa, dirigindo, né? E o telefone tava já com 50% de bateria. Aí eu peguei e tava passando ali atrás do regional do hospital aqui de Araruama. Aí peguei e o telefone começou tocando, 021. Então você ainda tava aqui, você não tinha ido embora pro Rio. Então, o que acontece? Eu tava morando no Rio, porém, eu vinha dar aula aqui. Entendi. Porque eu tava, tipo assim, me programando pra mudar tudo pro Rio, até as aulas, tudo definitivo pro Rio. Mas não tinha estrutura pra isso ainda. Não tinha, exato.
Aí, o que que acontece? Aí, o telefone começou a tocar e tal. Aí, eu atendi. Oi, eu tô falando de tal. 8h pouca da noite de 8h pouca sexta-feira. de sexta-feira. Ah, E todo mundo dessa escola onde eu dava aula, todo mundo sacaneava e tal. Tipo assim, brincavam um com o outro, entendeu? Aí, o que que eu imaginei? Falei assim, trote. gente, alguém tá me passando um trote. Ah, aqui é falando de tal, The Voice, não sei o quê. Eu falei, para de palhaçada. E eu fiquei super estressado. Eu tô te falando sério, porque, tipo, imagina, dar aula a semana toda. Numa sexta-feira, quase 8h pouca da Alguém noite. quer te sacanear. Exato. Aí eu falei, então, aí eu tô ligando pra saber se você tá com o mesmo e-mail, porque a gente mandou um e-mail pro senhor e como você não respondeu, a gente resolveu ligar pra saber se você tem interesse em participar ou não, se você tá com outro e-mail, né? Porque se você tiver com outro e-mail, a gente vai enviar pro outro e-mail seu. Aí eu fui assim, fui meio que acreditando, né? Eu passei a acreditar. Eu comecei a ficar nervoso dirigindo. Doido pra botar no Viva Voz e olhar o e-mail e ver se era verdade. Sim, Telefone, sim, colabora. Aí eu tive que parar o carro, parei o carro e eu comecei a me tremer. Ele falou assim, então, a gente já mandou já tem um tempo e se o senhor não Responder até tal dia. responder, Vai perder. confirmando a inscrição, a gente vai passar a vaga para outro. Olha, aí, ô Lu, eu fiquei num desespero, mano, num desespero. Sabe aquele filme De Volta pro Futuro? Aham. Aí quando o carro vai subir, que abre um portal e Sim, o carro sim. vai. Eu tive essa sensação. Aí dali em diante eu falei assim, caraca, bicho, vai acontecer alguma coisa. Por quê? Eu tinha programado toda a minha vida, né, dentro daquilo que eu achava que eu precisava. Só que a minha vida ela tomou um rumo totalmente diferente. E eu assim sempre fui um cara muito conectado com Deus, né? E eu sempre pedia a Deus para direcionar minha vida, né? E aí, cara, nisso olha que doideira. O meu computador tinha ficado ruim também. Meu Deus. Eu tinha um notebook que tinha acabado de ficar ruim. Eu tava sem internet em casa. Eu não tinha internet no meu celular. Aí, conclusão, o que que aconteceu? Eu tive que voltar pro centro da cidade, 8h pouca da noite. Você fala, 8 e não, pouca sou da eu noite. mesmo. Eu vou confirmar Eu agora. falei, cara, eu não vou deixar pra amanhã. Eu vou ir lá logo e vou catar uma lan house e vou ver. Fui numa lan house ali na Politécnica. Uhum. Era a única lan house, Né, horário. Tudo o bem. horário, acho que, que eu, assim, que eu sabia, né? Porque hoje em dia é muito raro você Hoje é. ver lan house. Aí, quando eu abri o e-mail, aí tava lá. Mas você não era trote, é verdade. Eu falei, meu Deus, que doideira. E tipo assim, cara, eles já tinham mandado o e-mail há muito tempo. E eu falei assim, se eu não recebesse ligação, eu não ia ver. Eu não ia ver que eu tinha recebido, né, o e-mail deles, a proposta, né, porque são algumas etapas, né, até você entrar na fase das cadeiras. Enfim, aí 15 dias depois já seria a primeira audição, lá no Rio, na Aí, capital, né? Aí eu fui, assim, por isso que eu falei pra você no início que eu não me preparei pro The Voice, porque não 15 dias? ou seja, do nada, eu já tava juntando dinheiro, né, pra voltar, tentar o visto, e aí do nada, tipo assim, mudou totalmente. Aí foi aonde eu escolhi a música, porque, por exemplo, eu escolhi a música da Ivete, e foi uma outra do Sam Smith, Nessa que primeira situação. nessa primeira situação, porque eu não tinha um repertório com Pronto. músicas onde geralmente as pessoas cristãs falam que música é música secular, né? Uma música que é do mundo, né? Eles usam esse termo. E aí eu não tinha um repertório, porque até então meu repertório era um repertório cristão. Eu só cantava músicas cristãs, louvores. Então, assim, se você me falasse, ó, canta isso, qualquer louvor, ia chegar e eu ia cantar. Afiado. Afiado. Mas agora, músicas seculares eu Seculares. não tinha um repertório. Eu falei, cara, a única música que eu sei, que eu acho que eu sei é da Ivete. Aí aquela música Não Precisa Mudar, Uhum. que inclusive foi a música Que que você- eles pediram pra eu cantar lá na audição. E aí, assim, aí dali eu peguei, me preparei, tipo assim, com 15 dias, me preparei com 15 dias, né, pra ir pro The Voice, com aquela coisa, né, ai meu Deus, que doideira, tipo assim, vou aparecer num programa de televisão. É. Aí cheguei lá no Rio, marcaram, acho que foi dia 4 de junho, a audição. Porque, tipo assim, a primeira audição é o vídeo que você manda.
Certo, Aí foi. eles ouvem. Uhum, gostou, passou pra lá. Gostou, aí eles mandam um e-mail, Você né, para confirma. agendar o dia que você vai para ser ouvido pelos produtores, Certo. entendeu? Aí você sendo ouvido pelos produtores, aí você passa para uma outra etapa que é onde você vai para o Projac. Então nessa segunda, né, audição que foi num hotel lá na Barra, aí eles quando eles gostam do que eles ouvem, aí você vai para uma sala que eles falam assim: ah, a gente precisa pegar mais alguns documentos. Ou seja, Fala para todo gostou. mundo. Uhum. Fala para todo mundo. Só que eles não dizem não para você na sua cara ali, entendeu? São educados. Quando é um não, eles falam que tá tudo certo com sua documentação e aí, se precisar, vai ligar. Só que é um não educado. E para quem Eles gostam. passa, Ah, para quem passa, aí eles pegam e pede para você ir para uma sala que eles precisam pegar alguns documentos está faltando. e que estão faltando. Aí e outra, antes de eu entrar na Você sala, sabia disso? eu não sabia. Eu não sabia. Aí assim, antes de você entrar na sala, antes de eu entrar na sala, eu tava nervoso, sabe? Nervoso. Como não fica? Porque, tipo assim, tinha muita gente que veio de vários lugares. Veio várias Pra aquela pessoas audição. para aquela audição. De São Paulo, de Goiás. Nacional, nível. É. E assim, e o povo canta muito. Um povo bonito, todo mundo caracterizado e tal. Eu falei, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Isso vai dar ruim pra mim. Eu falei, vai dar ruim pra mim e tal. Aí eu fui e eu ia no banheiro toda hora. Só que, tipo assim, o que que acontece? Eu já tive um problema de voz. Então, a minha voz, eu preciso estar o tempo inteiro cuidando dela. E eu preciso, tipo, num processo de aquecimento, às vezes eu preciso aquecer mais a minha voz Do que o normal, digamos do assim. que o normal. Que problema que você teve? Eu tive uma fenda. Porque eu cantava errado, né? E aí eu não sabia usar minha voz. Olha como que é importante a gente estudar o nosso instrumento. Entendeu? É importante por isso, porque você vai saber como usar, você vai saber como que você vai colocar, né? O processo de cuidado com a voz, de aquecimento, de você fazer exame, para você sempre manter a voz saudável, entendeu? E aí o que que acontece? E aí então eu ia pro banheiro o tempo inteiro, aí nisso um dos produtores estava no banheiro quando eu estava aquecendo, e aí eu cantei e tal. Aí, cara, eu me pergunto até hoje, falei, gente, será que esse produtor, na hora que ele tava lá no banheiro, ele me ouviu cantando, falou, ó, vai vir um cara de chapéu aí, não sei o quê. Porque eu falo pra você, eu tava nervoso. Aí, quando eu saí do banheiro, né, e eles me chamaram pra ir pra entrar, né, pra ser ouvido, aí a menina que fala, que introduz, né, direciona a gente, ela falou assim, ó, eles estão pedindo pra cantar só uma música. Você tava com dúvida. Aí ela falou, aí eles pediram pra cantar só em português. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu treinei mais a inglês. Porque, tipo, a do Sam Smith, você. You say I'm crazy. Tipo, eu trabalhava muito bem o meu agudo, o meu grave, ou seja, eu mostrava a minha totalidade vocal, entendeu? Aí, e a música da Ivete, não, uma música muito linear, né? Bem ali, É. tranquila. E Aí qual que eu, você tava cantando no banheiro? eu tava cantando a inglês. Ah, tá. Aí quando eu entrei, aí tipo, todo mundo, né? Um jogo de luz, de câmera, muita gente lá dentro. Eu falei, meu Deus do céu, Você sozinho. ferrou. E eu sozinho. Aí eles falaram, né? Eles são, cara, a equipe é maravilhosa, a produção é maravilhosa. Aí assim, eles pediram, perguntou se eu estava preparado e tal, aí Ficou comecei nervoso. cantando. Falei assim, ó, vamos, Então, né? na medida do possível. Vamos. Aí comecei a cantar e acho que eu cantei até o refrão, se eu não me engano. Aí no final eles aplaudiram. Aí eu falei, bom, se aplaudiram é porque eles gostaram, né? Ruim não tá, né? Aí. E depois me perguntou se eu tinha preparado mais alguma. Aí eu falei, cara, eles pediram pra eu cantar mais uma, então. Olha, adorei, cara, que lindo. Agora que eu tô vendo. Viu? Pra quem Adorei a não sabe, caneca. a gente dá uma caneca Gente, que caneca personalizada pro nosso linda. convidado. Pode mostrar? Por favor, se você gostou. Gente, olha, maravilhosa. Olha que lindo, gente. Viu, né? Só quem pode, pode. Quem pode, pode. Aí, o que que acontece? Aí eu cantei também e eles aplaudiram de novo. Eu falei, cara, eu acho que vai dar bom. Só que, tipo assim, a gente nunca tem certeza.
A gente nunca tem certeza, a gente sempre fica naquela, porque, Lu, eu nunca participei de nenhum tipo de concurso na minha vida. Logo o primeiro. Foi o primeiro concurso que eu participei. Eu nunca tinha participado. Então, assim, porque eu sempre, eu não sei você, mas eu fico muito nervoso quando tem Aí eu alguma fico. coisa de competição. Eu sou muito competitivo, mas eu fico muito nervoso. Assim, só que o que que acontece? Eu acredito que toda a minha trajetória musical me preparou para isso. Você não preparou, não precisou de um preparo maior do que aqueles 15 É, dias, é digamos porque o assim. que que acontece? Eu acho que a nossa vida em si, ela sempre vai nos fazendo amadurecer para coisas maiores que a gente vai conquistar. Ah. Porque o que que acontece? Nada vem fácil, né? Nada Se vem vem fácil, vai fácil, fácil, é. né? Então, assim, eu tive uma preparação. Eu acredito que o fato de eu trabalhar dando aula de canto, o fato de eu cantar na igreja, de eu cantar nos lugares maiores, né? Isso tudo foi contribuindo, porque o que que acontece? Eu tinha um domínio sobre a minha voz, né? Sobre a emoção é que eu tava meio que tendo que É. dominar naquele momento, né? Porque tá muito ligado à respiração e tudo mais. E aí, assim, quando eu saí da sala, né? Ele falou assim: "Ó, muito obrigado, tá? Foi muito bom. Eles vão direcionar você ali para um outro local." Aí eu fiquei sentado na cadeira. Aí o pessoal que estava esperando para serem avaliados, aí o pessoal falou assim: "Nossa, eles gostaram, hein? Porque todo mundo aplaudiu, não sei o quê." Eu Eles nervoso, eu não ouviram. sabia nem onde eu estava mais. Eu Ah. nervoso. Aí eles falaram assim: "Olha, eles gostaram de você cantando." Então, eu falei: "Sério?" Tipo assim, eu Isso achando os que eles estavam. participantes, né? É, os Estão sempre legais participantes. comigo, né? Eu falei: "Poxa, eles estão sendo legais comigo só porque estão vendo que eu tô tremendo e tal." Aí me direcionaram para uma outra sala, Hum. que aí cheguei lá, né? Falei assim: "Ó, tem o formato aqui das fotos." Porque o que que acontece? Quando você vai, no dia você tem que levar um pendrive com fotos, entendeu? De toda a sua trajetória musical, foto, Ah, tá. vídeo, tudo. Aí eles falaram que eu não estava conseguindo abrir, né, lá no computador deles. Aí eu tive que sair de lá, do, Do do, hotel. do hotel. Aí, na verdade, assim, eles falaram comigo assim: "Ó, o formato não tá abrindo, mas você pode mandar depois." Eu Mandar falei: depois, nada? aí eu Mandar falei assim: "Eu não agora. quero mandar depois, gente. Eu quero resolver isso agora, porque eu quero ser chamado." Aí naquela hora E ali você eu não sabia também que tinha sido escolhido não ainda. sabia. Então eu falei assim: "Cara, eu vou dar um jeito agora pra eu Fazer esse negócio resolver abrir. isso e fazer isso abrir. Vou procurar uma papelaria, uma lan house, pra pedir pra me ajudar." Aí eu fui sair de carro desesperado lá de dentro. Ah, Imagina, você foi dirigindo na sozinho? Barra. Eu fui sozinho. Eu fui pro Rio sozinho, eu nervoso dirigindo. Hum. Aí cheguei na papelaria, aí pedi pro pessoal me ajudar, né? Porque se podia mudar para um formato que eu nem me lembro mais o nome. Aí nisso me ligaram. Um número 021. Eu falei: "Meu Deus, será que é o povo?" Aí me ligaram e tava: "Ô, Zac, cadê você?" Na época, Ezequias ainda. "Ô, Ezequias, cadê você? A gente tá aqui te esperando, porque você vai para uma outra etapa agora." Uhum. Aí eu Filho, tô falei, tentando abrir aí aqui eu o falei, arquivo. ó, espera um minutinho que eu tô chegando aí. Aí, como eu, na época, o meu celular estava ruim ainda, Era o mesmo? era o mesmo. Era o mesmo. Meu celular ruim, eu não me lembrava, tipo, qual rua que eu tinha que pegar pra voltar pro hotel, Sem internet ainda? sem internet. Aí eu falei, meu Deus, me ajuda, saio eu desesperado. Aí chego no hotel, já estava com uma van, eles super brincalhões, cara. Ele falou: você não vai fugir da gente não, hein? Você vai para a próxima etapa. Aí eu fui, peguei e a gente entrou numa van e todo mundo olhando. Porque, tipo assim, o que que acontece? Quem que estava olhando? Alguns participantes que estavam para serem ouvidos. Provavelmente eles devem ter percebido, entendeu? Porque lá a van fica quase nos fundos, né? Ali onde Do hotel. do hotel, entendeu? Onde tem o local que põe as malas, tudo Uhum. direitinho. Justamente pra ninguém ver ninguém Para sair. ninguém ver ninguém sair. Para não ficar com aquela pulga atrás da orelha, né? Tipo É, assim, poxa, se eu ele acho. saiu, ele foi. Eu não fui, É. entendi. Aí de lá a gente foi direto pro Projac. Aí chegando no Projac, aí Hum. foi aonde já escolheu a música que a gente ia cantar na audição. Aí depois desse dia,
Aí você conseguiu modificar o arquivo? Não. Não consegui. Não tem problema não, manda depois, manda por e-mail e tal. Opa, Tipo já assim, somos amigos. e eu super acelerado, né? Ah, Aí, nesse dia, a gente já até experimentou o look já. O figurino que seria então você falou, pronto, tô Eu dentro. falei, cara, eu tô dentro e tal. Aí a gente voltou pra casa, eles dispensaram a gente, né, nesse dia. E aí na próxima ocasião foi onde eles agendaram pra gravação. Já? Já. E demorou quanto tempo dessa ida? Demorou, acho que foi uns. Acho que de 15 a 20 dias. Muito rápido. De 15 a 20 dias. E assim, só que mesmo sendo rápido, parece que é um ano, Aí sabe? você fica ansioso. Você fica ansioso, você fala assim, caraca, como é que vai ser? Meu Deus. E aí? Tipo assim, é muito diferente, porque é algo que você nunca imaginou viver. É. Então, assim, se é algo que você nunca imaginou viver, você já começa a falar assim, como que vai ser? Será que vai fico ser com medo. bom? Será que vai ser ruim? Será que as pessoas vão gostar? Será Será que que- eu vou gostar? Né? Mas assim, cara, graças a Deus, depois desse dia eu voltei, né? Como que funciona o período da gravação? A gente chega um dia antes, né? No hotel, que é do lado da Globo. Aí a gente dorme tudo direitinho, já amanhece lá, de manhã a gente vai pro Projac, almoça no Projac, né? Eles passam a roupa, faz o aquecimento com uma fonoaudióloga maravilhosa, Nina é o nome dela. E aí logo em seguida a gente vai pro backstage, né? Pra gente aguardar. Na verdade, um camarim próximo ao palco pra gente gravar. Aguardar a E vez. assim, foi muito louco, porque no ato que eu tava esperando pra Pra gravar, uma pessoa que cantou antes de mim não virou a cadeira. Isso que eu ia perguntar agora. Se a pessoa, quando saía do É, palco, ela encontrava vocês. encontra. Aí assim, a pessoa não tinha virado a cadeira. Arrasado. E cara, tipo assim, eu falei, meu Deus do céu, não virou a cadeira. Aí você já fica, eu fiquei sem graça. Mas você, tipo assim, achava que as primeiras pessoas. Primeiro vira, tipo assim, tinha essa É, coisa. Porque eu, e- quando tô assistindo em casa, eu acho que. É o primeiro, vão virar logo, porque. O que que eu acho? Na verdade, o que que eu acho não. O que que eu coloquei na minha cabeça que depois foi algo que até o Lulu Santos falou pra mim que eu nunca vou esquecer disso. Eu falei assim, cara, eu vou subir naquele palco, porque o Lu eu corri atrás, tentei correr atrás para me No preparar. tempo que você tinha. Eu fiz uma preparação corporal com uma professora de teatro. É, eu tenho uma amiga que é professora de canto que eu pedi para ela me avaliar, para ver se estava legal, né? É uma outra opinião, né? De Uma outra fora, opinião. digamos assim. Aí, o que que acontece? Quando eu tava, né, no backstage, aí ele falou assim, ó, o microfone tá desligado, um dos produtores Uhum. falou assim, ó, o microfone tá desligado, quando você colocar o pé no palco, Ele vai ligar. ele vai ligar. Aí, aquela tremedeira, cara. Aí eu falei, bom, sabe de uma coisa, eu vou cantar aquilo que eu Eu sempre sei. fiz em casa, no banheiro, na igreja. Eu vou fechar os olhos e só vou cantar. Eu falei assim, não importa agora se alguém vai virar cadeira, se não vai. O que eu quero é cantar afinado. Eu não quero desafinar, eu vou cantar afinado e vou dar o meu melhor ali. Se virar, virou. Se não virar, não tô Valeu a nem aí. experiência. Aí eu fui, Ai, peguei e comecei nervoso. cantando e tal, De olho fechado. de olho fechado. Tinha hora que eu abri o olho assim, né? Pra dar, mas se alguém já virou, né? Só Pelo pra amor de Deus. ver. Aí. E a música da Ivete teve uma modulação. E aí, nessa modulação, eu fui para uma região onde o brilho da minha voz veio. Porque eu comecei num tom mais grave, né? E aí, quando eu modulei para um tom mais agudo, aí o brilho vocal veio, né? E aí foi aonde a Ivete virou, tipo, nos últimos segundos, onde eu tava cantando. Cara, foi louco. Mas o que passa na cabeça? Então, Porque, tipo assim, você tá de olho fechado, ok, mas você abriu o olho porque se alguém tivesse virado logo no início, vai te dando um conforto. Né? só que, tipo Igual quando a assim, pessoa dá um. exato, Todo mundo virou. Ganhei. E foi exatamente o que o Lulu Santos falou. Ele falou assim: a sensação que eu tive foi que quando você subiu no palco, você estava programado a entregar o que você preparou, independente das cadeiras virarem ou não.
E foi isso mesmo. E foi o que eu pensei. Porque, tipo assim, eu falei, a única coisa que eu não quero que aconteça é eu demonstrar nervosismo na voz, a voz ficar trêmula. Mas é muito difícil, né? Eu confesso pra você que eu tava nervoso e a minha voz estava com mais ar, entendeu? Porque, tipo assim, eu trabalho muito bem a minha respiração. Quem canta tem que trabalhar muito bem a respiração, né? Então, mesmo eu controlando, por eu controlar muito bem a minha respiração, tipo, a voz saía com mais supurosidade, né? Saía com mais ar, Hum. entendeu? E aí ele falou isso, aí a Ivete falou, né? Também me avaliou e Só tudo ela mais. virou. Só ela Na que virou. primeira. É, porque o que que acontece? Eu queria, desde o início, né? Eu queria que a Ivete que virasse a cadeira. Também se eu fosse pro The Voice, eu também queria que ela virasse, porque eu sou fã dela, só Eu pra dar um gosto abraço pra nela. caraca, cara. Eu gosto muito Imagina. dela. Porque a Ivete, ela é muito mãezona, É sabe? muito humana. Ela é muito humana. E ela é, cara, nos bastidores, aquilo que ela é no palco. Entendeu? Então, porque, na verdade, tem gente que quando dizem, né, que Tá no ar. na câmera é uma Tá. coisa, né, de frente das câmeras e fora É outra. é outra. E ela não, ela é a mesma coisa, conversa com você, brinca, sabe? Então foi incrível. Foi E bem aí você bacana. já saiu dali, uma emoção Aí, louca, aí sai frenética. dali, sai dali, aí você vai dar entrevista, aí você. é, Logo no dia seguinte, aí você dorme lá no hotel, você volta pro hotel, dorme, porque no dia seguinte eles fazem um exame de videolaringoscopia para ver como que tá as suas cordas vocais. Olha. Entendeu? Para saber se tá tudo ok, né? Se não tá. Porque a Globo, eles são estrategistas e cuidadosos, né? Em tudo, entendeu? Porque, por exemplo, imagina se alguém chega lá e já está com problema vocal e eles não veem, aí eles. Ah, não, eu entrei. Bem, me E prejudiquei aqui vocês que me. Entendeu? Entendi. E aí a gente fez esse exame, aí depois desse exame, aí a gente foi liberado para ir para casa. Mas aí você voltava quando? Pra poder fazer Aí eu voltava. os ensaios, né? Aí o que que acontecia? Aí eles mandavam, pediram, né, uma lista de músicas que a gente supostamente queria Cantaria. cantar e eles escolhiam, né, dentro Ah, daquele repertório ali. dentro do seu repertório, É, eles escolhiam só aquela que música. só que a música da batalha não foi a gente que escolheu. Foi, na verdade, eu coloquei lá no repertório, mas eu não sabia. Que foi a do Melim, Meu Abrigo. Sei. A música tava, tipo assim, começando a ir pra rádio, né? Tava indo estourar. Opa, bota aqui, tô lá. Ganho. Aí eu falei, vou colocar aqui. Aí colocaram. E eu falei assim, porque o Kevin canta muito, não sei se vocês lembram. Uhum. E o Kevin, na época, quando ele foi ouvido, aí as páginas de fofoca falou assim, ó, pode terminar o The Voice, entrega o O prêmio. prêmio pra ele. Aí, quando foi no rolê lá pra ver, né, quem ia cantar com quem, eu falei, Como é? Isso gente, é sorteio? eu não sei. Eu não sei Ah, como quando que vocês ele... já chegam, já tá tudo pronto. Eles que escolhem. Fulano com A com B. Eles que escolhem. Aí eu falei, cara, com certeza eles vão me colocar pra cantar com o Kevin. Tô lascado, esse cara canta muito, não sei o quê. Aí eu falei, que bom, né? Aí no início eu fiquei Mas você descobre isso no ensaio. no ensaio. Tá, Porque tem beleza. aquela gravação do piano, não tem? Isso. Então, aí eu falei, gente, Você tô descobre lascado. ali. Descobre ali. Eu falei, tô lascado. No primeiro momento. E na música que eu não sei. E aí, a música eu não sabia de cor e tal. Hum. Aí eu falei, aí quando eu fiquei sabendo, né, realmente que seria com o Kevin, aí eu falei, tive que aceitar. Aí eu falei, que bom então, porque todo mundo vai ver que eu tô cantando com um cara que canta pra caraca. Segundo a crítica. E vamos lá. Aí me preparei também, a gente treinou. A gente que ensaia sozinho. Vocês ensaiam lá? Na Não, Globo não, ensaia em casa. a gente ensaia em casa. E só vai um dia pra fazer aquela gravação do piano. Isso que eu ia perguntar, tipo assim, porque o que aparenta pra gente, né, é que o técnico, ele tá com você o tempo inteiro. É isso. Né? É aquela ilusão de televisão, né? Mas você tá com você aquelas meia hora. Tá com você. Na verdade, não chega nem a ser meia hora. É uns. Deixa eu ver. Uns de 5 a 10 minutos. É o tempo que dura a música.
Ali, aquela E, na cozinha. verdade, a gente passa uma vez só. Que é uma gravação mesmo, entendeu? E, aí, E a gravação que a gente fez não foi pro ar. A e o gravação. técnico fala mesmo, ó, tá bom assim, tá bom assado, gostei Tipo assim, disso, é gostei porque o que que daquilo. acontece? A música seria no tom original, se eu não me engano, do Melim, só que aí a gente baixou um tom pra sol. Baixou um tom, né? Pra ficar mais confortável pra mim e pro Kevin. Tá, mas e aí Aí o que que acontece? Aí depois você terminou ali, né, fazer aquela de fazer aquela gravação gravação, aí você vai experimentar o figurino, aí volta pra casa. e vai você, vai Aí lá, se volta pra resolve, se casa, vira. Aí depois que você voltou pra casa, eles mandam um e-mail pra você vir pra gravar. E aí já é o definitivo de novo. Aí já é o definitivo. E aí foi a batalha. Aí foi a batalha. Aí cantei a batalha. Eu falei pro Kevin, falei, Kevin, você vai passar. Eu vou continuar. Por quê? Não era, tipo assim, falta Confiança. de confiança. Era porque, tipo, a apresentação dele foi uma apresentação top. E a minha, eu confesso que eu cantei bem, porém, comparado à apresentação dele, ele dançou, ele Qual foi a cantou. música que ele cantou? É... Hallelujah. Aham. E ele, cara, foi, tipo assim, foi bom demais. Aí eu. Agitou todo mundo. Pra mim foi a melhor apresentação de audição. Não, na verdade, teve uma outra. A Sara, tem uma amiga minha também. Ela cantou uma música. Eu não sei se é Gilberto Gil, eu não me lembro. Eu não me lembro, eu sou péssimo com nome. Mas ela cantou que eu sempre, quando eu ouço ela, vejo a audição dela, eu choro. Me Muito emocionou demais, emocionante. muito emocionante. Ela consegue colocar a alma, né? Porque música é isso, né? É muito sentimento. Só que em relação a ser um showman, ele foi. De ser algo impactante, né? Até porque a música também era mais A música era mais animada. animada, entendeu? E mostrava a totalidade da capacidade vocal dele, E entendeu? corporal. E Vocal e corporal, corporal. ele Tá. cantou e dançou. E a minha não, a minha era uma coisa Mas linear, isso. eu bem contido ali. E aí eu falei com ele, falei, com certeza você vai ser Você escolhido pela sabia ali ideia. na hora? Eu sabia pelo que eu tava Aham. vendo desse contexto que eu tava vivendo, entendeu? Sim. Dele ter cantado, né? Uma música muito boa, né? Mas se fosse Comparando. pra ele antes, era falar. Falei. Aí, conclusão. A Ivete escolheu ele e Lulu Santos me salvou. E eu tinha falado pra ele, falei, Kevin, se eu continuar no programa, eu vou ser salvo por alguém. E nós seríamos os últimos a ensaiar um dia antes. Porque, por exemplo, na gravação da. Na gravação das batalhas, você ensaia um dia antes. Sim. Na gravação da audição das cadeiras, é tudo no mesmo dia. Entendeu? Você chega no mesmo dia. Quer dizer, você chega um dia antes, aí ensaia à tarde e já grava. Das cadeiras. Das cadeiras, Do tempo de entendeu? preparação um pouco melhor. Aí na gravação. Não, peraí, Das gente. batalhas. Eu acho que eu embolei aqui, peraí, deixa eu me lembrar. Na gravação das cadeiras. Ah, não, desculpa. A gravação das cadeiras você ensaia no mesmo dia e grava no mesmo Porque tem que ser dia. mais corrida, né, gente? E grava no mesmo dia. Na gravação das Das batalhas, batalhas. você ensaia um dia antes Tem e mais grava no tempo. dia seguinte. Uhum. Eu e Kevin seríamos os últimos a ensaiar. Isso já era quase meia-noite. E vocês estavam lá desde que horas? A gente chega de manhã. A Fica à gente, toa? fica à toa, sem fazer nada. Então imagina, aí a gente recebe um chá de cadeira, tipo, imagina você chegar de manhã e você ficar esperando, porque todo mundo tem que Passar. ensaiar. Aí eu fiquei Gente. lá, só que como a gente seria os últimos e no dia seguinte nós seríamos os primeiros a gravar, eles pularam a gente. Aí no que eles pularam a gente, aí eu suspeitei, falei, cara, tem alguma coisa aí. Provavelmente pode ser que tenha um peguei, né? Uma salvação ou pra mim ou pro Kevin, caso se um dos dois, né? Porque lá eles gravam tudo. Por exemplo, eles gravam peguei, eles gravam bloqueio. Não, na época eu acho que não tinha bloqueio ainda. E você acha que, tipo assim, o último... Tipo, se eu e ele fôssemos os últimos, talvez não teriam peguei pra mim.
entendeu? Ah, entendi. Porque dá a cota, né? Pode Porque pegar dá tantas cota, pessoas, porque sim. eles têm um número de De peguei. pegueis. Isso, certo. É. Certo. Aí, e nós fomos os primeiros a gravar. E aí, antes, né, momentos antes de gravar, aí eu ouvia o Thiago falando, ó, e agora, Lulu Santos não tem mais direito, Lulu Santos tem só mais um peguei, entendeu? Pra salvar e tal. Aí, assim, Ah, aí dali ele foi, salvou, me salvou e falou, né, que ele achou que eu cantei muito bem e tudo mais. E aí dali a gente foi. Sempre quando termina alguma batalha ou audição, uma apresentação, você sempre vai para dar entrevista. E de lá eu voltei pro hotel, aí você volta para casa e vai de novo, mesmo e processo, porque mesmo processo. começa a ser todas as batalhas. Todas as batalhas. Aí até você ser eliminado. Aí você fez com o, o Kevin, né? Uhum. E depois contra quem? Aí depois é no próprio grupo, porque o que que Sim, acontece? No primeiro momento, a batalha é com grupos diferentes. isso. E depois é no seu próprio grupo. Canta todo mundo, que é a fase do ao vivo, né? Aí canta todo mundo, o público salva um. Sim. Eu São acho que é um quatro, ou né? dois. São quatro cantando. Nesse dia foi eu, a Thay, que é de Cabo Frio. A... E mais duas, foi eu, Thay, e mais duas meninas. Foram quatro, isso mesmo. Aí o público escolhe uma, Lulu Santos escolhe duas também. Ele escolhe duas. O público salva uma e Lulu Santos escolhe dois. Do time. E uma eliminada, E uma é sim. eliminado. Ah, E aí, nesse dia, a Thay, ela tava muito rouca, porque a gente tinha passado por um processo, porque, ô Lu, quando você chega lá, você tá com com o seu emocional não tava... totalmente acelerado, entendeu? É. Você fala assim, caraca, Você eu não tá posso fora ficar do rouco. compasso. Você tá fora do Tipo assim, você compasso. fala assim, eu não posso ficar rouco. Aí você Aí você fica. acaba ficando rouco. Aí eu não posso ter isso. Aí eu fiquei, o ouvido ficou entupido. Eu tive que ir no otorrino pra ele ver o que que tava acontecendo. Não era nada. Na verdade, eu não me lembro. Eu acho que não era nada, É era coisa psicológico. psicológico. Aí o que que acontece? Eu fui, peguei e falei, cara, eu tinha certeza que naquele dia eu ia sair. Eu tinha certeza. Por quê? Aí, não sei. Eu falei, cara, eu acho que eu vou sair Já tinha isso no hoje. seu coração? Eu já tinha isso. Aí eu fui e falei, eu acho que eu vou sair e tal. Aí eu falei, tá, você vai ser salva. E ela foi salva. E aí, assim, por mais que. Aí ela falou, não, gente, você foi muito melhor que eu, a música não favoreceu a minha voz e tudo mais. Mas eu falei assim, Thay, ele te salvou porque o que que acontece? Ele entendeu. Porque ela é do rock, entendeu? Ela já era do rock e eles escolheram uma música pra eu cantar, sertanejo. E Lulu Santos é roqueiro. É. Então, É assim, é mais rock, né? coerente pra ele salvar uma pessoa que é do rock, talvez, não sei. Na verdade, nem sei quais são os critérios que ele usou. E aí eu falei, salvou, entendeu? E assim, aí é louco, né? Porque quando você vai. Quando você entra é uma coisa, e quando você sai, você tem que ter um psicológico muito trabalhado. Por quê? Porque é um baque. Você fala assim, caraca, É porque bicho. você cria a expectativa. Não tem como não Porque criar. agora, o que que acontece? Quando eu apareci na televisão, o Brasil todo vê. É, nacional. É nacional e internacional, porque em 2019 eu fui em Portugal e portugueses me conheciam na rua. Não. Você é aquele menino que participou do The Voice, não é? Aí eu, sim. Ah, legal, a gente vê, não sei o quê. Eu cantei em Portugal também, então foi Mas depois do programa A Vida Muda? total. Foi. Porque assim, você ganha um prestígio, né? As pessoas respeitam o seu trabalho. Porque o que que acontece? Não é qualquer pessoa que vai no The Voice, que eles permitem entrar no The Voice. Por exemplo, É. eles pesquisam quem é você, o que que você faz, se você tem envolvimento com coisa errada. Por exemplo, quando eles chegaram aqui, eles foram na delegacia de Araruama. Eles vieram aqui. Eles vieram aqui. Porque, na verdade, eles gravaram lá em Sobara, né? É, Tem porque uma grava um audição. pouco o início, O né? Isso, início, né? Eles família da gravam a sua pessoa. Isso mesmo. história com a É. família e tal. Aí eles foram em Sobara, porque eu trabalho numa área quilombola lá.
E aí assim, eles fizeram uma pesquisa de campo para saber quem eu era. E aí, se, tipo assim, se dava o ok ou não, né? É, Isso aqui vale a pena? Não, não vale não. Vamos embora pra outro. é. Então, assim, não é qualquer pessoa que entra, que eles permitem entrar, porque desde o primeiro momento que você tem contato, né, com a equipe, como que você é de relacionamento com a equipe, com os colegas. Então, Tudo é visto. tudo é É visto, levado em consideração. levado em consideração. Aí você saiu, tipo assim, outro baque, né? Aí assim, na verdade foi um baque, porém eu aceitei, eu já estava mais tranquilo, eu agradeci muito, porque o que que acontece? Na igreja onde eu participava, eles falaram a liderança, né? Eles não queriam que eu fosse. Então, assim, nesse processo eu já estava querendo me desligar de doutrina congregacional. Mas por que eu não queria? Exposição? É porque o que que acontece, ô Lu, você lidar. Não são todas as igrejas, mas tem igrejas que acaba querendo ter o domínio sobre você, entendeu? Sobre A algum vida, digamos fiel. E assim. eu cantava no Ministério de Louvor da igreja, entendeu? Então, assim, tinha um peso, eu tinha uma responsabilidade. Só que por mais que eu tivesse uma responsabilidade, eu precisava trabalhar. É, ué. Eu precisava crescer profissionalmente. Tipo assim, e a única coisa que me faz crescer profissionalmente cantando é ser visto, né? Lógico, Ter uma é. O músico oportunidade precisa disso, para o né? músico, porque, tipo assim, infelizmente é uma classe desvalorizada. Né, onde não tem muitas oportunidades, onde você faz um investimento de equipamento muito grande e o retorno financeiro às vezes não é tão bom quanto você imagina, né? Então, assim, eu queria, e foi o que eu falei com você desde o início, eu queria viver algo novo, entendeu? É Eu se tinha, permitir. eu tinha essa necessidade. Então, eles contestaram muito. No início, meio que relevaram quando... Vai, não vai, vai, não vai, né? Tá Tipo assim, incerteza, vai, não vai. Deixa exato. ele ir pra ver. Porque a música que eu cantei, é, Melim, citava Iemanjá. Isso. Entendeu? E assim, e existia um preconceito em relação a isso, né? Em relação É. a eu estar cantando algo que não fazia parte do meu nicho. Só que, tipo assim, eu sempre busquei ter maturidade em. Se eu tiver que Separar. cantar alguma coisa, qualquer coisa, eu vou cantar, porque eu sei a minha fé, eu sei, né, em quem É. eu creio, eu sei, né, até Não vai ser onde uma letra que vai te definir. que vai me definir, Sim. exato. Então, assim, e aí teve um dia que depois, né, eu fiquei sabendo que essa pessoa, o pastor da igreja, ele fritou o meu nome a alho e óleo num culto de domingo, falou muito mal de mim, né? Que eu poderia ir pro inferno, né? Por eu ter ido no The Voice Brasil, por eu estar participando do The Voice Brasil. E aí eu não sei se eles oraram para eu não avançar, entendeu? Foi muito sério. Foi muito Nossa, que sério. horror. Foi muito sério porque o que que acontece? As pessoas me acusou, me colocou no inferno, tipo assim, como se fossem Deus, né? Então, Quando que era pra ser o contrário. quando era Te para ser o ajudar, te contrário, era fazer, para tipo ser, assim, pô, nossa, que porque eu legal. vivi, eu vivi nessa igreja foi 14 anos, quase 14 anos. Não, ele, tipo assim, a nossa família, que legal, tá Era uma levando o família nome da para nossa mim, era uma cidade. família para mim. E aí, da noite pro dia, as pessoas, não foram todos, mas alguns me colocaram no inferno. Então, aquilo para mim foi muito definitivo, entendeu? Eu falei assim, poxa, eu não... Decepcionante também. decepcionante. Então, eu falei, eu não posso estar num lugar onde as pessoas me põem no inferno. Só por uma, Só uma, por uma uma letra que questão, eu cantei que nem foi escrita por mim. porque tipo assim, se você, pelo meu trabalho ser algo que eu cante, né? Tem outras Tem que ser pessoas, livre. tem que ser livre. E tem outras pessoas que trabalham com outras coisas, que é Verdade. secular também. Um policial que precisa matar e que é cristão. E aí? Verdade, certo. O que que faz? Entendeu? Então, assim, aí são dois pesos e duas medidas, né? Então tava valendo mais o que você cantava do que a sua essência, a Do sua que a minha pessoa. essência. Esses 14 anos que você tava lá, acabou. Exato. E Jogou fora. aí eu nunca mais voltei nesse lugar. Eu nunca mais voltei porque eu falei assim, cara, o E você nem Deus. nunca mais falou nem com esse pastor? Falei, eu voltei pra me ajustar. Pra me ajustar com ele, agradecer, porque, tipo assim, eu tenho uma gratidão muito grande.
entendeu? Eu tenho Legal. uma gratidão porque foi um local onde me acolheu, né, naquele primeiro momento. E o Uhum. ser humano erra, É, né? é Nós, ser a humano. gente só não pode permanecer no erro, Isso aí. mas a gente, né, é sujeito a errar e eu acho que todos nós também temos direito à segunda chance. Só que eu decidi também me desligar dessa igreja porque como eu queria viver algo novo, Você sabia que e ia isso viver foi sem? algo muito sério, né? Eu precisei me posicionar. Então eu cheguei para ele, eu agradeci, né, o fato de eu ter Vivido eh, 14 anos ali, né? vivido 14 anos. E aí essa pessoa voltou a afirmar que eu poderia ir para o inferno, Pra você, para mim, que eu poderia chegar no fundo do poço, e se eu tivesse no fundo do poço, essa pessoa iria me buscar. Aí eu fui confrontei. Eu falei, olha, eu queria que o senhor me... ele vendeu o peixe dele. Tipo assim, se você estiver lá, eu te busco. Ah, tá, Aí eu entendi. falei assim, olha, porque o que acontece? Vou te explicar. Eu trabalhei nesse local, não vou falar o nome da igreja, mas eu trabalhei nesse local durante quase 10 anos. E eu nunca tive carteira assinada. Eu trabalhei em horário comercial, de 9 da manhã, Funcionário mesmo. funcionário, de 9 da manhã até as 18 horas da tarde. Eu nunca tive 13º, nunca tive carteira assinada. E eu era pau pra toda a obra o tempo inteiro. E aí a igreja investiu em mim, né? A igreja investiu em mim com aula de canto e tudo mais. Mas assim, eu correspondia com Investimento. investimento, Entendi. dava aula, né? Participava de todos os trabalhos da igreja. E aí, quando ele me confrontou, eu falei assim: olha, o pastor, por que é pecado eu ir no The Voice? Por que foi pecado eu ir no The Voice? E não foi pecado o senhor me ter na igreja durante quase 10 anos, sendo que a minha carteira não foi assinada. Porque a Bíblia fala o seguinte, que nós temos que nos sujeitar às leis dos homens. Então por que o senhor não se sujeitou às leis dos homens para assinar minha carteira, para me dar os direitos trabalhistas que eu tenho? Aí a pessoa fala, não, mas aí você está levando para outro lado. Eu falei, ué, é a mesma coisa. É, São situações diferentes, só que, chega no já que o senhor está denominador dizendo que é comum. pecado eu cantar isso, então também é pecado, entendeu? É. E aí dali eu falei assim, ó, eu não me sinto mais, porque eu não fui acolhido, eu vivi aqui durante esses anos todos, Me né? senti sozinho. Quando eu Me senti precisei, sozinho. Enfim, aí assim, foi muito triste para mim, porque eu gostava muito desse local. é, E só que eu já estava querendo me desligar de doutrina, sabe? Porque hoje eu continuo tendo o mesmo relacionamento que eu tenho com Deus, porque eu sou muito espiritual, me considero um cara muito, muito cristão, e eu acho que todo ser humano tem que crer e se apegar ao que acredita, isso. né? E assim, me desliguei. Eu ia sempre, às vezes, quando eu sinto vontade, eu vou na Lagoinha, mas eu tenho os meus momentos com Deus todos os dias, né? E a cada dia eu me sinto mais leve, a cada dia eu me sinto mais livre, né? E me sinto mais próximo de Deus como nunca, entendeu? Então, assim, é, aí depois desse dia, eu nunca mais voltei lá. Nunca mais voltei. E lá no The Voice você acha que, tipo assim, essas escolhas de música, né, serem feitas por Uhum. eles, você acha que prejudica? Então, eu acho que dependendo da situação, sim. Porque você fala em relação aqui, em relação É a a... batalha, você seguir no programa, entendeu? Sim, prejudica, porque às vezes o que o produtor ouve naquele dia não é a totalidade da sua voz. Porque, por exemplo, tem dia que a voz está muito boa, mas tem dia que a voz não está legal. Porque o nosso emocional influencia muito na nossa voz. Entendeu? O tempo influencia, né? Se tá muito frio, se tá muito quente, É né? porque às vezes a gente, como telespectador, né, você olha assim e fala assim, a voz é tão boa, mas escolheu uma música É música tão ruim, errada, errada, não ficou exato. legal. Por exemplo, a música Não Precisa Mudar da Minha Batalha, eu não queria cantar ela. Eu queria cantar outra, entendeu? A do Sam Smith, que mostra falsete, agudo, né? Aí só que eu falei, não vou contestar não, vou É. cantar que eles estão direcionando mesmo, porque vai que, né? Vai que eles me cortam. Aí, assim, eu acredito que
compromete demais a escolha da música, porque quanto mais você mostra a sua capacidade vocal, E só quem sabe é você, né? entendeu? Quanto mais você mostra a sua capacidade vocal, mais chance você tem de ir longe, Então entendeu? Porque influencia muito, né? porque as pessoas estão querendo isso, né? Eles estão querendo ver se você canta bem, estão querendo ver a sua interpretação, estão querendo ver a emoção, né, que você põe na A sua música, totalidade, né? a sua E totalidade. essa do Melim, você nem sabia ela de Eu nem cor. sabia, nem sabia. Aí eu lembro que no início eu não queria meio que cantar essa parte, o Kevin também cristão, ele também cristão não queria cantar a parte. Falei, vamos cantar, isso não vai me definir nada não. Gente, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho amigos de várias religiões hoje. Não importa, E é né? ótimo pra mim, porque essas pessoas me ensinam. Abre a caixinha, né? Abre a caixinha e essas pessoas me respeitam, respeitam a fé. Porque, tipo assim, o que vale é quem você é por dentro, É entendeu? sua É a sua essência, né? essência, não é quem você fala que você é na frente dos outros. E aí, quando ninguém vê, você faz coisa, né, que até Deus duvida. Então eu prefiro ser o Zac hoje, né? Se eu tiver de cantar, eu vou cantar, por exemplo, hoje eu tenho uma empresa, a Voice of Love, e aí nessa empresa um casal que são espíritas do Candomblé, eles me ligaram, fizeram contato. A gente fez uma reunião, eles perguntando se a gente faria um casamento na religião deles, cantando as músicas dele. Eu falei, não tem problema nenhum. Eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar, porque isso não vai mudar A quem sua eu essência não muda sou. mesmo. Não muda. Não muda. E isso tá blindado e independente, entendeu? Então, se eu precisar em qualquer lugar, eu vou, porque o que vale pra mim hoje é o relacionamento que eu tenho com Deus dentro de mim, entendeu? O que as pessoas pensam de mim, pra mim não importa. Eu acho que depois que a gente que a gente evolui nesse aspecto, né, de que não Espiritual. importa o que as pessoas pensem de Pensem. você, o que importa é quem você é, Isso aí. entendeu? Tipo, você passa a ser livre, né? Eu acho, e quando a gente é livre, a gente não quer voltar a ficar preso, né? É Porque muito louco. depois que você descobre, né? A liberdade vai querer ficar como? Impossível. Exatamente. E você falou que você hoje dá aula, né, numa comunidade quilombola. Como é que é a sua relação com ele? Então, na verdade, eu dou aula nessa comunidade vai fazer 11 anos. Olha. 11 anos. É muito legal, cara. Muito legal porque é uma comunidade que fica aqui em Araruama, né? No Rio de Janeiro. E é uma troca, né? Uma troca muito grande, porque quando a gente chegou nessa comunidade, eu e mais um professor de percussão, porque na verdade, como que eu entrei nessa comunidade? Existia já, né, um professor que desenvolveu um projeto de percussão, meio que batuque na lata, Sim. né? E aí, só que quando tinha as apresentações, era só ritmo, entendeu? Não tinha melodia. Entendi. Aí ele teve a ideia de me convidar, né, para desenvolver o canto coral, aonde ia ter a melodia, entendeu? Músicas, né, cantadas, músicas africanas, né, Legal. no dialeto africano. E aí a gente entrou, né, eu entrei, né, somei lá. E no primeiro ano eu fui voluntário. E aí no ano seguinte é que eu fui contratado pela prefeitura, né, para desenvolver o projeto Quilombola, né, em Sobara. E aí eu lembro que no primeiro momento, pela comunidade ser uma comunidade cristã, não são todos, né? Mas eles são, a maioria, acho que uns 80% da população lá da comunidade são cristãos, né? E aí a gente, no primeiro desfile, a gente queria colocar aquelas roupas bem coloridas, as meninas com turbante, né? Com colar, pulseira. E aí os pais não deixaram. Não queriam deixar, porque Entendi. eles É a mesma entendiam coisa. que era É. de religiões de matriz mais africana. E na verdade não é. Porque, tipo É assim, se você. cultural. É cultural, né? Porque a gente pesquisou várias vezes, né? E a cultura africana
eles têm essas roupas, cara, e é muito legal. São roupas lindas, eu sou Então apaixonado. teve um bloqueio de início aí, né? Teve um Da bloqueio. própria comunidade. E aí a gente fez junto com a diretora, né, lá de Sobara, a gente fez um trabalho de ressignificação com eles, né, para explicar, né, o que Eles mesmos não sabiam tanto. eles mesmos não sabiam tanto. Então, assim, e hoje eles ficam naquela expectativa, né? De como que vai ser as roupas, porque é sempre uma novidade. Que legal. É muito legal. Lu, na época, quando eu fui lá a primeira vez, eu chorei igual criança. É. Porque eu me vi neles. A gente se vê muito, né? Todo mundo, a maioria das pessoas que vão na comunidade de Sobara chora. Eu lembro que no primeiro ano, quando a gente entrou na avenida desfilando, a esposa do prefeito que estava em exercício, ela chorava igual criança, várias pessoas na avenida chorando. E foi muito emocionante mesmo. E eu chorei muito também quando eu fui a primeira vez, porque eu me vi, você se vê. Eu me vi uma criança, né? Me identifiquei com tudo, com a história, né? Com a comunidade em si, porque minha família também foi uma família muito humilde, é uma família muito humilde. E aí, quando você olha, né, para a realidade deles, por exemplo, tem crianças lá que não tem cimento na sala da casa. É barro puro, entendeu? Então, assim, e aí você conhece uma realidade Tão totalmente perto, né? diferente aqui E do tão lado. perto. Por exemplo, lá, os costumes, né, são diferentes, mas, assim, é uma comunidade onde eu aprendo muito. Todo mundo deveria ir Porque, lá, tipo assim, né? eles são minimalistas, né? Eles os sonhos que eles têm não é uma coisa mega, mas eles aproveitam aquilo que eles têm, né, para eles usufruírem, né, da De melhor maneira forma, leve, né? de maneira leve, entendeu? Então, Então, você assim, convida todo mundo pra ir lá conhecer. eu convido. Convido todo mundo, o pessoal lá do The Voice, da Globo, da produção, né, eles ficaram apaixonados, porque tem vídeo, né? Eles ficaram apaixonados. Foi muito legal. A gente foi naquele canavial, porque fica do lado da Grisa, né? Aham. Então a gente fez várias imagens pelo canavial, as crianças correndo. Foi muito E bacana. muita gente daqui de Ararama nunca foi. Eu mesmo nunca fui. Nunca fui, cara. Eu nunca tinha ido. O máximo que eu fui foi em São Vicente. E as pessoas sempre falavam, né? Sobara. De Sobara, de Sobradinho, falavam da Grisa, de Prodígio. Eu falei, gente, que lugar é esse que eu nunca fui? E aí hoje eu me vejo lá. Mas assim, é muito isso que acontece. Às vezes parece ser como se eu estivesse vivendo um déjà vu. Parece que eu já tinha Já sonhado viveu. com aquele local. Parecia que, tipo, um lugar que eu nunca imaginei ir, eu tô lá. Por exemplo, eu nunca me imaginei ir na Globo. Na verdade, não é que eu nunca me imaginei. Eu já tinha pensado na possibilidade de ir na Globo, mas eu nunca tinha me visto dentro da Globo. Ah, eu vou na Globo, mas não talvez Mas eu no não sei palco. como, talvez eu vá na Destaque, não sei o que plateia. e tal. Eu vou conhecer a É, empresa, o projeto. talvez eu vá, né, participar da No plateia do programa, aham. Faustão, entendeu? Mas Mas eu tá no palco, não. nunca me imaginava. Então assim, eu quando eu fui para trabalhar em Sobara, foi muito assim, né? Eu nunca me imaginava também trabalhar com crianças de Quilombo, por exemplo, hoje. Por conta disso, me despertou uma vontade muito grande de ir na África, né? De conhecer a África. Hum. Por exemplo, quando eu vejo a Giovanna Eubank, né? Aham. Com a filha dela, cara, eu vejo uma paixão. Todas as vezes quando eu vejo ela se referindo à filha, eu vejo, tipo assim, uma paixão muito grande. E é a mesma sensação que eu tenho com as crianças de Sobara. É como se eles fossem filhos, entendeu? É um carinho muito, muito legal. E você pensa assim, participar de outro programa? Não penso. Não. Não penso. Porque, na Você acha que verdade, cria uma expectativa? na verdade, assim, eu não crio expectativa hoje com nada. Eu deixo acontecer. Óbvio, né? Eu faço a minha parte. Por exemplo, inclusive eu quero trazer uma novidade aqui. Opa! Um spoiler. Tô fazendo aula de teatro, Ah, porque tem algo no forno aí. Tô fazendo uns testes, indo para São Paulo direto. ah, Vamos ver, né?
Pra Vou deixar no ar. Pra atuar? Pra atuar. Gente, que chique! Vou deixar no ar aí. Ah, Então, tem uns próximos testes aí que eu tô que legal. fazendo. E aí, vamos ver. Araruama, ó, se liga aí, hein? Que legal. Quem pode, pode, né? Ó, quem pode, pode. Então, assim, então eu aprendi a não criar expectativa com o The Voice. Porque quando a gente cria expectativa com alguma coisa, O que não se concretiza. quando não se concretiza, aprendi no rolê do The Voice e dos Estados Unidos, né? Do processo lá do visto. Aí eu falei, eu vou fazer a minha parte, vou deixar tudo acontecer normalmente. E se tiver que ser, vai ser. Porque eu tenho a seguinte visão. Aquilo que for para ser seu, no momento certo vai chegar na sua mão. Vai Ninguém chegar. vai tirar, né? Verdade. Ninguém vai tirar. Entendeu? Você só precisa Tá preparado. tá e preparado, fazer o você certo. você só precisa estar sensível, porque a gente precisa muito estar sensível. Né? Sensível para quê? Perceber. Para perceber, porque às vezes Certo. pode ser uma oportunidade. Concordo. Uma oportunidade que alguém fez ou Uma palavra que alguém falou. uma palavra que que vai te alguém despertar, falou verdade. que vai te despertar. Então, assim, você precisa estar sensível Atento. e atento, né? Você precisa estar em relacionamento com as pessoas, porque as pessoas são pontes, né? Pra gente conquistar Verdade. os nossos objetivos. E aí, assim, aí eu tô fazendo, né? Mas participar de outro programa de Não tenho maneira vontade. musical, como se fosse The Voice, não. Tipo assim, por exemplo, principalmente se não for na Globo. Porque, por exemplo, a Globo, ela tem uma moral e ela tem um alcance mundial, Absurdo, né? Absurdo. Entendeu? Mundial. Então, assim, se for na Globo, eu iria, eu acho. Mas em outro, É. tipo, em outra emissora que tem aí, não. Você sabe por quê? Por exemplo, teve uma vez que me falaram pra participar do Ídolos. Só que eu tenho amigos que participaram do Ídolos. Ídolos, na Record? Eu acho que é da Rede Record, né? Isso. E aí, cara, as pessoas iam, passava frio em São Paulo. E aí já tinha umas pessoas que já era escolhida antes do programa. Então, tipo assim, a pessoa ficava ali... Só de... Não, assistindo linguiça. Entendeu? Então, e na Globo não, na Globo... Todo mundo é muito respeitado. Por mais que tem pessoas que são indicação, que é indicada. Que é indicada por produtor. Porque lá, tipo assim, tem olheiros também. Até pra quem, entendeu, vai cantar em algum programa e tudo mais. Por exemplo, eu tenho um conhecido que ele estava cantando numa cidade aqui na região dos Lagos. E aí tinha, eu não sei se era produtora, eu acho que era produtora do The Voice. Inclusive foi a produtora que me acompanhou. Que ela convidou ele para participar da audição do The Voice, que já é no período do hotel. Ah, tá. Ele não precisava enviar o vídeo. Ele precisou fazer inscrição. Inscrição, não precisou. Já era direto com a audição lá. Então existe, tem isso, né? aí tem. Mas assim, no meu caso, por exemplo, eu não tive ninguém. E foi a primeira vez que eu me inscrevi pro The Voice. Eu agradeci muito a Deus, porque eu acho que era... porque, Lu, eu acho o seguinte, que existe um determinado momento da sua vida que você sempre tem um divisor de águas. Onde você passa por um momento de decisão muito grande para você escolher que caminho você vai seguir. Isso em relação a tudo, em relação à sua área profissional, enfim, em relação à sua vida, entendeu? E The Voice para mim foi muito isso, né? Eu tive um encontro comigo mesmo muito grande, né? Logo após isso, entendeu? Então foi um aprendizado muito grande. Foi um aprendizado... Sim, o que você tira do The Voice? Essa participação. Eu tiro que eu amadureci muito, né? Eu tiro que aquilo que a gente já sabe, mas a gente só reconhece quando a gente está vivendo mesmo, né? Que para o seu sonho depender, para o seu sonho ser realizado, só depende de você. Você só depende ir, não é nem atrás na frente. E olha que não era nem um sonho, né? Eu ir pro The Voice, que foi o que eu falei com você. Mas aprendi que eu tenho que agarrar as oportunidades, né? Porque às vezes a oportunidade pode vir uma vez só. Pode passar 2 vezes, mas pode ser que ela venha uma vez só. Entendeu? Então aprendi
Aprendi a dominar o meu nervosismo, aprendi eh, a me valorizar, né? A valorizar quem eu sou, né? Quem é o Zac. Aprendi a valorizar as pessoas que estão comigo, Pelo que você é. independente de eu estar no holofote ou não, porque no período quando eu estava no The Voice, vem muita gente. Brotou amigo de tudo quanto é lugar. E eles falam, eles te preparam, né? E eles falam, ó, vai vir pessoas de tudo quanto é canto pra falar com vocês, pessoas que nunca mais teve contato com vocês, que nunca Vão te surgir. procurou, vai surgir. E foi exatamente o que eles falaram. E aí depois as pessoas foge, some tudo. Só que, tipo assim, graças a Deus, hoje, cara, eu tenho um bom. Eu tenho respeito, sabe? Por aquilo que eu faço, porque eu sou um cara sério, eu tenho profissionalismo no que eu faço. Então, assim, foi algo. O The Voice foi um. Eu acho que foi algo que eu precisava viver, né? Para me dar um start, para virar uma chave aí na minha vida em todos os sentidos, né? No sentido de espiritual, no sentido de trabalho profissional, né? Enfim, eu acho que em várias áreas da minha vida o The Voice foi um instrumento bom. E me conta mais sobre a sua empresa. Ah, Como é sim. que é? Então, o que que acontece? Eu lembro, assim, o lado ruim de eu não ter tido, né, uma assessoria antes de entrar no The Voice, porque teve muita gente que já tinha assessoria. E quando eu entrei no The Voice, tipo assim, eu caí de paraquedas, que foi o que eu te falei. Então tinha gente que já tava assim, já Já sentia que tinha tava gente, preparado. Lu, já tinha gente que tava com música pronta pra gravar quando saísse do The Voice. Tinha gente que tava com várias coisas engatilhadas já, entendeu? Caramba. E aí, o que que acontece? Depois você fica meio assim, né? Você fica sem saber o que fazer, pra onde eu vou, né? O que que eu faço da minha vida agora? Porque enquanto você tá ali, a Globo tá te orientando, né? Você tem lá o produtor que vai te orientando, né? O E você que tá que você tem vivendo que em fazer função daquilo ali. daquilo ali. Só que uma hora acaba. Verdade. E aí, o que que você faz depois? Aí eu sempre cantei em casamento, né? E desde a época que eu fui dessa igreja, que eu não sou mais hoje, e eu sempre fui apaixonado por cantar em casamento, porque eu acho muito legal. Por eu ser, por eu me considerar um cantor romântico, eu gosto muito de cantar música falando disso, e principalmente quando eu tô lá vendo o casal. Imagina É emocionante. Sou casada. então, imagina, eu lá no seu casamento, eu vou, se eu ver você entrando, eu vou cantar e tentar, sabe, colocar o Buscar. máximo de emoção possível para resgatar, né, e fazer com que você se emocione. Então, eu sempre gostei muito de cantar em casamento. E aí, logo depois do The Voice, eu cantei em muitos casamentos. E aí eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Preciso, sei lá. Porque hoje eu canto na noite, né? Faço show em pubs, barzinhos e tal. E só que cansa muito, é muito bom, sabe? Os locais que eu canto, graças a Deus, assim, eu tenho é, Um bom um relacionamento, bom né? relacionamento. Principalmente eu canto em São Pedro hoje. Tem um local lá, esquina pub, que inclusive você mora em Araruama? Uhum. Você tem que ir lá. Vou então. Você vai Fala um dia do seu gostar. show que eu vou lá. Geralmente é às sextas-feiras. E lá, tipo assim, a galera, pensa numa galera maravilhosa, cara. Tipo, você chega, é um ambiente super agradável. É um pub, né? Você toma um chopp gostoso. E assim, é muito bom. Só que cansa. Você cantar À 4 horas, noite. né? Todos os dias cansa. E aí eu falei assim, cara, eu tô cantando em casamento e tal, não sei o quê, eu vou montar minha própria empresa. Com os Aí, músicos todos completos para orquestra de casamento. pra orquestra de casamento. Aí eu falei assim, cara, eu vou montar minha empresa porque já que eu estou trabalhando para os outros, e eu tive um conhecido também que ele me chamou para ser sócio com ele de uma empresa que já estava em andamento, só que ele estava querendo se desligar dessa empresa. Só que ele queria que eu entrasse Em é, sociedade. em sociedade com ele, Hum. né? E aí eu pensei, falei, não sei se eu faço, não sei se eu vou, não vou. Aí depois teve um outro também de uma empresa super conceituada de casamento, que eu sou fã dele. É, Na época a gente já tocou junto durante várias vezes, né? E hoje ele foi um dos pioneiros, né? Aqui na região, nesse nicho, né, de casamento.
E hoje ele ganha muito bem, ele é um empresário muito bem sucedido. E eu falei, cara, já que tem várias pessoas me chamando, né, Mas pra eu entrei pra sociedade e fui mudar o meu. eu vou montar o meu. E aí eu fui pedir uma luz, né, pra Deus, porque eu sou muito conectado. Aí falei, Deus, eu preciso de um nome, preciso. Só que um nome criativo e que tenha a ver com aquilo que eu faço, Exatamente. que é voz. Isso. Aí, Lu, no mesmo dia, na verdade, acho que foi com 20 minutos, o nome veio. Eu tô te falando sério. Por isso que eu falei com você a questão de você estar conectado, de você estar sensível É. para aquilo que o universo está falando para você. Porque Isso se aí. você estiver sensível, Se é bloqueado, não vem. não vem, mas se você tiver, tipo assim, desbloqueado, você olha e você pensa e a É. criatividade vem. Eu falei, cara, deixa eu pensar aqui alguma coisa que tenha voz, alguma coisa que tenha casamento, que tenha amor, não sei o quê. Aí eu falei, Voice the Love, não sei o quê, papapá. Aí daqui a pouco eu fui testando várias coisas, vários nomes Você combinava, tem que pra casar. ver. Tem que Tem que casar. casar. E eu queria um nome em inglês. Hum. Porque, tipo assim, as pessoas têm usado muito isso, né, aqui no Brasil. Aí eu falei, cara, eu preciso de um nome em inglês. O que agora? Aí eu fui combinando. Aí daqui a pouco veio Voice of Love. Voice of Love, que significa voz do amor. Aí quando eu olhei lá, porque eu fui lá no Google Tradutor, fui no Google Tradutor, aí coloquei Voice of Love, o que significava? Aí significa voz do amor. Falei, caraca, é esse nome. Inclusive, esse mês agora, a gente tá completando um ano. Que legal. Um ano de empresa. E aí, assim, aí surgiu, né, o nome. Aí foi vindo tudo. Tudo. Aí foi vindo dos profissionais, Os que você vende às profissionais, os pessoas. músicos, né? Então, porque, tipo assim, como eu trabalho cantando, então eu conheço Muita músicos, gente, né? sim. E aí conheço pessoas também, e aí cerimonialistas, né? E tudo mais. Inclusive, eu sou muito fã da André, que veio aqui. Ah, maravilhosa. Ela é uma pessoa muito profissional e eu falo isso pra ela, que ela... eu vi a Andrea começando do zero, É. né? E hoje ela é uma pessoa conceituada, É. né? Ela Muito tem, guerreira. ela tem um Muito trabalho determinada, muito não é? determinada. Ela tem um trabalho consolidado, né? É. Então, assim, e aí foi, e aconteceu, né? A Voice of Love, a gente hoje tem a nossa página, a gente hoje faz casamentos, né? Aqui na região, né? Um casamento que a gente fez de uns noivos que vieram lá da Irlanda, a galera já conhece o nosso trabalho. Olha que bacana. Então, assim, na verdade, de vários estados do Brasil, de Minas, as pessoas já vêm procurando, Mato Grosso, Então tá ótimo, tá né? muito A legal. agenda tá bombando. E outra, e a gente tá com uma promoção de 25% de desconto Então, o para pessoal esse mês de novembro. A galera aí que quer casar, quer casar, só joga no ar. procura a Voice of Love. Porque hoje a galera, o conceito de casamento mudou muito, né? É. Antes, quanto mais gente, melhor. Hoje não, hoje a galera reduziu, né? Porque eles estão investindo mais em fornecedores, né? Mais num bom fornecedor, né? de buffet, né? Música, Isso, mais bandas. entretenimento, né? Pro convidado, né? Pro convidado. Então, assim, tá sendo bem legal. Então, se você quiser aí, ó, um grupo de casamento, Voice of Love tá na área. E como é que surgiu essa sua marca, seu chapéu? Então, Você já foi pro cara, The Voice com ele, né? eu fui da voz com ele. O que que aconteceu? Eu perdi meu cabelo, né? O meu pai, eu sou calvo. E eu comecei a perder cabelo muito cedo. E aí, E pra que disfarçar. e aí, porque, Lu, pra fazer o implante é muito É caro. caro, é caríssimo. É quase um carro seminovo. Dependendo de onde, É, é um bem zero, é quase. tá? Dependendo de onde é um bem zero. Hoje em dia é quase isso. E aí eu falei assim, cara, o que que eu faço? O que que eu faço? Não sei o quê. Aí pensei e falei, cara, eu acho que eu vou colocar um chapéu aí, porque aí vai ser o meu novo cabelo agora. E aí já ficou. E a marca? E aí foi, porque o que que acontece? Nesse período, no ano que eu fui no The Voice, não tinha ninguém com outro chapéu. Então, todas as pessoas. Eu fiquei uns 2 anos, né? Aonde eu ia nos lugares, as pessoas conheciam. Uns 2 anos E seguidos. marca, né? E marca. Por exemplo, eu tive em Portugal, as pessoas me conheciam, entendeu? Na rua e tal.
Aí, Rio de Janeiro, na capital, quando eu ia para outros estados também, é bem interessante. Então eu deixei, aí vou usando ele. E me contaram que você tem uma história com Sana. Com Sana, pois é, Sana, olha, né? É um distrito, né? De Casimiro? Macaé. É de Macaé, é um distrito de Macaé. Macaé. Então, gente, no Sana, é porque o que que acontece? Conta pra gente um pouquinho. Quando eu estava no processo de me desligar da igreja, Descoberta, do é, descoberta. você, qual a sua religião? Sou católica. Católica. Eu não sei se você já teve relação com bebida, alguma coisa. Não, eu não bebo, não. Não? Não bebo. Ah, você fica mais no suquinho, no refri. Eu fico rindo dos que bebem, né? É isso aí. Mas meu marido bebe, eu Ah, fico rindo dos que Então, bebem. cara, olha, teve um dia que eu fui com um amigo meu, eu tava meio que revoltado, sabe? Que eu tava com quantos anos, gente, na época? Eu acho que eu tava com uns 20 e poucos anos, uns 26, 27 anos, eu acho. Era um momento, né? Aí eu fui pra casa dele, tava meio revoltado com a vida e tal, com a igreja. Aí a gente começou a beber. Aí de lá ele recebeu a ligação de um amigo dele que tem uma casa no Sana. E aí, gente, olha, quando eu cheguei lá, a gente foi bebendo, 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 e eu fui misturando. Eu nunca tive costume de beber. Então, assim, quando você não tem costume de beber, você vai bebendo tudo. Você vai Quero misturando. experimentar tudo agora. Você vai experimentando tudo. Aí, quando eu cheguei lá e continuei bebendo e tal, e eu já tava ficando muito bêbado, porque chega uma hora, tipo assim, que pra quem tem controle e sabe, por exemplo, hoje quando eu vou beber, eu já me conheço e sei até Opa, onde tô eu ficando posso esperto, ir. parou. E sei até onde eu posso ir. Só que naquele dia, por ser algo novo, eu não tinha esse conhecimento. Fui bebendo, olha, eu só sei que eu cheguei num nível, num estágio, onde eu não sabia mais de nada. Esse amigo meu falou que eu fumei maconha e que eu vomitei. Ficou na boca do palhaço, Fiquei na literalmente. mão do palhaço, na Na mão do boca, na palhaço, mão. Na Ih, mão do olha. palhaço, na mão do palhaço. Fiquei na mão do palhaço. Mas assim, foi uma experiência bem legal. Ele falou que eu quase me afoguei no meu próprio vômito, Misericórdia. cara. A parada foi pesada. Aí no dia seguinte eu falei assim, gente, eu preciso voltar lá no Sana depois pra eu poder, né, Ter uma experiência curtir positiva uma no experiência lugar. positiva, porque tipo assim, dessa vez que eu fui, eu acordei numa ressaca no dia Era seguinte, pra você se olha, conectar com a natureza. com a natureza. Se conectou com a cachaça. Ai, foi muito louco, cara. Todas as vezes que eu encontro esse amigo, ele fala assim, gente, olha, esse aqui quase morreu, eu que salvei ele lá, ó. Foi muito engraçado. Zac, onde que o pessoal te acha? Suas redes Então, sociais, a sua e da empresa, né? isso, gente, ó, se vocês quiserem me seguir, tá? Sigam lá. O meu arroba é ZACOficial, Z de zebra, Z-A-C-K, com 2 As no final, ZAC Oficial. E da minha empresa é Voice, Voice of Love. Tudo junto. Voice of sem Love, ponto, tudo sem junto, nada. Não, Voice of Love underline. Mas colocando Voice of Love já aparece. E lá tem tudo. No Voice Lá of tem Love tudo, tem tudo. Contato. Tem contato, WhatsApp, Fotos de evento. fotos, vídeos. vídeos cantando, vocês vão E se a gostar. pessoa quiser contratar só o Zac, Só vai me lá chamar. no Zac Oficial. Chama que vai ser um prazer. Olha, eu adorei. Ah, Primeiro te obrigado. conhecer, né? Adorei te Só conhecer te conhecer da também. televisão. Um prazer, Prazer todo meu. tá? Que Deus continue te abençoando. Parabéns aí pelo programa, obrigada. maravilhoso. Obrigada. Que Deus te abençoe. E que esse Amém. novo projeto aí que está por vir, né? De É, atuar, se concretize. Que Verdade. você faça muito Não, cara, sucesso eu nunca me vi atuando. atuando. Porque assim, eu converso com as pessoas, mas eu me considero uma pessoa tímida. Eu me considero um cara tímido. E assim, pra você atuar, você Tem que ser precisa. despachado, né? Você tem que entrar num personagem, né? Você tem que fazer todo um trabalho ali. E aí eu falei, ai meu Deus. Mas se ter oportunidade, porque você é Eu capaz. vou, não, então, aí eu tive já um teste lá em São Paulo, né? E Foi positivo. foi positivo. Que bom, graças a Deus. Aí agora tá vindo outros testes, né? E eu tô me preparando. Eu falei assim, eu não tenho a opção de não fazer. Eu tenho que fazer. Eu acho que na vida, né? Na vida, Se você tem oportunidade, vamos lá, né? qualquer tipo de desafio que você recebe, né? Você tem que abraçar. Se é uma oportunidade
que vai tirar você do seu local de conforto e vai te Válido, né? projetar, entendeu? Para um lugar aonde você vai ter um destaque muito grande, você tem que abraçar. E é isso que eu tô fazendo. Então, que Deus te abençoe, muito Amém. sucesso. Deus te Já deu abençoe. certo. Amém, amém. E a gente vai te E vai ser ver muito aí. bom. Ah, se Deus quiser. Parabéns, tá? Que Deus te abençoe também, abençoe a sua equipe. Obrigada. Uma equipe maravilhosa e tudo de bom. Que venha grandes artistas aqui Ah, para amém. serem entrevistados por você. Obrigada, tá? Adorei. Por Obrigada nada. mesmo. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, fica aí acompanhando, ativa sininho para as próximas entrevistas e vamos que vamos. Um beijo e até a próxima.